Olá, eu sou Diogo Cortiz. Oi, eu sou Elton Simões Gomes, esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E hoje, mais do que em qualquer episódio, a gente traz o lado de carne e osso da interação entre humanos e máquinas. Vai ter inteligência artificial, vai ter China, vai ter Elon Musk e as suas parafernálias, mas vai ter também a máquina mais potente que a gente conhece na humanidade, que é o cérebro humano, né, Diogo? E para falar sobre tudo isso, a gente trouxe aqui, recebe em Deu Tilt, o professor, médico e neurocientista Miguel Nicolelli. Seja super bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ô Miguel, como a gente tem muita coisa para conversar, vamos direto pro papo. Miguel, a gente está no comecinho de 2025 e em 2024 fizeram 25 anos do estudo pioneiro que você e o John Chapman desenvolveram sobre interação cérebro-máquina. E também, no ano de 2024, fizeram 10 anos da Copa do Mundo, em que o exoesqueleto, que é o produto mais bem acabado, o mais visível até então, foi usado para dar o pontapé inicial da competição aqui no Brasil. Cara, para quem não conhece, o que vocês mostraram nesse estudo? Bom, 25 anos atrás, como você disse, acho que a gente chocou muita gente na área de neurociência, publicando um trabalho na Nature Neuroscience, que era uma revista nova naquele momento, da Nature, mostrando que ratos podiam controlar um braço robótico de uma dimensão e beber água apertando, né, esse braço robótico sem usar a pata, usando só, à época, a atividade de 46 neurônios corticais, né, na parte motora do cérebro, que nós conseguimos não só registrar simultaneamente, que era algo na época muito difícil, mas extrair matematicamente em tempo real o programa motor que o cérebro preparou com antecedência antes que ele movesse a pata para apertar, né, essa alavanca, que era um braço robótico, e receber água, né? Então, de repente, eu me lembro até hoje, esse filme saiu na CNN, né, saiu em todo lugar, o ratinho está apertando, tomando água, de repente a gente liga a interface cérebro-máquina, ele retrai as patas, fecha o olho e começa a beber água só pensando, né? Porque ele imaginava um movimento e esse movimento era decodificado em tempo real, em menos de 300 milissegundos, e o braço robótico trazia água na boca dele, né? E a gente pôs no final, a gozação nossa, né? Claro que existe sim o free lunch nos Estados Unidos, né? Você só precisa ter uma interface cérebro-máquina, né? Você não precisa se mexer. E no ano seguinte nós fizemos, agora na Nature, o trabalho que talvez seja o mais conhecido, porque era em macacos. E entre o rato e o macaco, em 12 meses, nós fomos de um movimento unidimensional para um braço robótico do MIT, que se mexeu tanto na Carolina do Norte quanto em Boston ao mesmo tempo, ou seja, o mesmo remoto, o mesmo macaquinho controlando 2 braços robóticos em movimentos tridimensionais. Em localizações separadas. Separadas. Um estava no meu laboratório na Carolina do Norte, que fica no sul dos Estados Unidos, e o outro lá em Boston, no norte. O macaquinho não sabia disso, porque na época não tinha feedback visual para ele. Mas o cérebro dele estava controlando os 2 simultaneamente, e ele também realizou várias tarefas sem se mexer. E com isso nós inauguramos o cenário, né? Logo a seguir, em 2004, a gente demonstrou isso em seres humanos, em 11 pacientes, durante um procedimento cirúrgico para a doença de Parkinson, que é a estimulação profunda, né? Tem um pedaço da cirurgia, boa parte dela, em que o paciente fica acordado. E nesse ínterim, nós estávamos registrando a penetração do eletrodo até chegar na área que eles punham o estimulador, e o paciente jogou um jogo virtual, cada um deles, mesma coisa que fizemos com os macaquinhos, usando só atividade tanto cortical, mas mais importante, que foi a surpresa para todo mundo, regiões profundas do cérebro, motoras, ninguém sabia se ia funcionar, e nos 11 pacientes funcionou, só que aí nós já tínhamos aumentado o número de neurônios, né, já estávamos chegando a 100, já tínhamos feito 100 em macacos e chegamos em seres humanos com isso daí. E naquele momento, eu e o John tínhamos escrito já um artigo, foi capa da Scientific American, prevendo, né, a gente brincou, né, o JFK foi lá e falou que ia para o espaço até o final da década sem a NASA ter a menor ideia como ia chegar, né? E deu certo. Nós já temos uma ideia que vai funcionar, então a gente pode, né, fazer a mesma loucura, falando que até nos próximos 10 anos a gente
seria capaz de fazer isso com o ser humano num ambiente aberto, usando... Na época a gente não usava o termo exoesqueleto, a gente falou uma veste robótica. Veste robótica. Tá no artigo da Scientific American, né? Não existia o termo exoesqueleto robótico na época, né? Vocês deram um banho de marketing aí nesse nome. Bom, tem muita gente ganhando muito dinheiro depois da Copa do Mundo com esse nome. Mas, enfim, nós erramos por 2 anos, né? Mas em 2014, na realidade, foi a realização. Começou em 2012. Começou, a gente não tinha um tostão, tinha que falar com a FIFA, com o governo do Brasil. Foi a coisa mais maluca que eu já fiz na minha vida, né? Porque imagine chegar pro secretário-geral da FIFA, o tal de Walker, né? E dizer para ele, nós queremos fazer a abertura da Copa, um paraplégico brasileiro dando chute, usando uma interface Ser-máquina, controlando um exoesqueleto robótico pelo pensamento. O cara olhou para mim, né? Como se eu tivesse caído do espaço. Mas, de uma forma ou de outra, deu certo, né? E naquele dia, na realidade, muita gente fala isso para mim nos Estados Unidos, naquele dia, na realidade, é o início da indústria. O marco zero da indústria. É o marco zero, porque quando a gente publicou os resultados 2 anos depois numa outra revista da Nature, o Scientific Report, os resultados clínicos, mostrando que não só o cara podia andar, podia fazer tudo. No campo não deu para fazer porque a FIFA não deixou, mas nós tínhamos todos os registros dos caras andando no laboratório e tal. Nós mostramos que os pacientes estavam recuperando a capacidade de contrair os músculos das pernas voluntariamente, sem o exo. E aí, se você olhar o paper publicado em 2016, em 2017 começa a explodir o número de startups pelo mundo. Né? Então, porque saiu no Financial Times, o paper saiu no New York Times, em todo lugar do mundo. E, evidentemente, imagino que o mercado de investidores falou, ok, existe um caminho. Tem um caminho aqui, né? E o exoesqueleto a gente colocou aqui, né, como o marco zero, né, desse movimento da indústria. E como você bem colocou, né, startups surgiram, os fundos começaram a olhar para isso, falaram, tem um caminho aqui. E a pergunta que fica assim, o que tem de verdade e o que tem de exageros nisso tudo? Bom, vocês conhecem melhor do que o mundo desses startups, né? Tem muita coisa muito interessante, né? Eu conheço muitas coisas super interessantes, tanto é que estou analisando esse espaço agora em grande detalhe com outros colegas agora. Mas tem muita ficção, muito exagero e tem muita cópia. Tem muita gente que aparece, toda hora sai um artigo na mídia, fizemos um braço robótico ser mexido pelo pensamento do macaco, bom, isso aí foi feito 22 anos atrás, né? 2003, a nossa querida Aurora, que é a macaca mais famosa dessa área, do meu laboratório, que ficou no meu laboratório há anos e anos, fez isso. Ele controlou os movimentos, e não só, ela não controlou só os movimentos em direção a um objeto, ela controlou a força para pegar esse objeto e trazer para ela. Você está enfatizando nesses 2 movimentos porque são coisas complexas e aparentemente executadas por partes diferentes do cérebro? Não, na realidade, o que nós demonstramos, até eu estava falando agora ontem com um colega na Califórnia sobre isso, que talvez seja a descoberta mais importante, que pouca gente fala da área de interface cérebro-máquina, né? É que nós pomos esses eletrodos aleatoriamente no córtex motor. Nós não escolhíamos um tipo de neurônio ou uma sub-região específica. Não tinha um mapeamento assim? Não, a gente ia grosseiramente no que as pessoas acham que é, a maioria das pessoas, né? Nem todo mundo, a representação do ombro. Só que nós lá achamos neurônios que controlavam a força da mão. Entendi. Então, quando eu vi isso, eu falei, putz, isso é o córtex tático, que é muito mais maluco, porque você não pode perguntar pro rato o que ele está sentindo, né? No córtex motor, você pode medir tudo. Você pode medir o movimento, você pode medir a força, você pode medir a direção. Vamos fazer a mesma loucura pro córtex motor. Levou 9 anos. Imagine hoje você falar para um aluno de pós-graduação, de pós-doc, olha, vai ser capa da Science, mas vai levar 9 anos. Falando de tecnologias, passando de tecnologias com certeza pioneiras para outras coisas, supostamente pioneiras, sim, mas continuando sambando no samba sobre startup, a Neuralink, criada pelo Elon Musk... Não, ela não foi criada por ele, vamos já começar direito. Ele adquiriu ela. Adquirida pelo... que aliás adquire muita coisa e cria pouca coisa. Ele nunca criou nada. Mas recentemente ela anunciou que conseguiu implantar neuromoduladores... em eletrodos. Eletrodos em 2 pacientes e outro agora no começo do ano. E a ideia é que eles consigam controlar computadores com a força do pensamento. Isso.
Eu sei que você gosta de falar sobre isso. E essa empresa tá mais para SpaceX, que é um foguete que estaciona, ou para X, que é uma rede social que desandou e foi pro vinagre? Veja, bom, primeiro, entre os fundadores, que eu nem sei todos, porque eu não conheço todos, mas entre os fundadores estavam 3 ex-alunos meus, que saíram do meu laboratório em 2017 com seus títulos de doutor, o pós-doutor, um fez doutorado e pós-doutorado comigo, mas nunca conversaram comigo sobre as intenções, nunca falaram com a universidade, que afinal de contas, né, eles estudaram lá, tiveram bolsa, foram pagos pelos meus projetos, né, nunca pagaram um tostão para estudar. Então eu soube, né, e é evidente que eles usaram a estratégia que funciona. Porque na época havia um debate em 2016, o debate hoje é diferente, mas na época tinha tido uma empresa antes, no meio dos anos 2000, que tentou usar eletrodos rígidos, metálicos rígidos, e foi um desastre, eu sabia que ia ser, porque o cérebro tem movimento. Então quando o eletrodo, você põe um eletrodo rígido, não importa quão fino ele seja, no que o cérebro se move, ele corta o cérebro, ele danifica o cérebro e para de funcionar. E ainda fica fibrose na região que houve. Então, eram 5, 6 meses de funcionamento, parava. E o nosso laboratório, eu e o John, desde o meu pós-doc, nos anos 90, nós tínhamos descoberto que se você usasse filamentos flexíveis, metálicos, mas com revestimento plástico, teflon ou isonel e tal, o cérebro não era danificado. Então, os implantes duravam anos. Eu tive macacos que ficaram implantados durante 8 ou 9 anos. E registrando, funcionando. Então, eles evidentemente sabiam disso, então eles criaram uma empresa com essa ideia, criar filamentos em vez de coisas rígidas. Só que eles são engenheiros. Eles não têm o conhecimento clínico, médico. O que aconteceu? Quando eu fiz o barato da Copa do Mundo, eu percebi que nem os pacientes paraplégicos queriam implantes, porque eles já tinham tantos problemas de saúde, não queriam correr o risco de uma cirurgia que na época ninguém podia prever quanto tempo ia funcionar, porque se para de funcionar, como você vai tirar? O cérebro produz uma reação inflamatória ao redor dos eletrodos e eles ficam ancorados. Então, os filamentos movem junto, mas eles estão ali. Se você for tentar tirar isso depois de anos, vem tecido junto. E aí eu vi que, sem implantar, apesar dos sinais não serem tão maravilhosos e do ponto de vista de engenharia, né, tão limpos, né, os engenheiros gostam das coisas limpas, previsíveis, numericamente exatas, os médicos querem o paciente melhorar. E os pacientes querem melhorar sem risco. Essa é a equação diferente, entendeu? Então a tecnologia do implante é maravilhosa, eu inventei, eu posso te dizer, é um negócio do arco da velha. Você ouviu os neurônios, milhares deles, só que não está no prime time. E não é necessário, porque o que a gente viu é que se você puser uma touquinha de natação com eletrodos planos, que pegam o sinal do cérebro do couro cabeludo, funciona para as coisas mais fundamentais. Que foi usada no exoesqueleto. Que foi a estratégia da Copa do Mundo. Nós não implantamos ninguém. A Neuralink foi para um lado mais espetacular. Foi para o lado onde você arrecada mais dinheiro. Porque você chega para gente que não entende absolutamente nada e fala, estou fazendo um chip cerebral meu. Né? Soa sensacional. Eu não sei se vocês viram no noticiário, o primeiro paciente, eles só não implantaram 85% dos filamentos não penetraram. Eu fiz 30 cirurgias de macaco na minha carreira, tá? Em 30 anos. Nunca nenhum macaco morreu, nenhum macaco teve meningite e nenhum filamento não entrou no cérebro. Então, não consigo entender como é que eles conseguiram fazer um bubo, né? Que a gente fala em inglês, né? Desses, né? E não só isso, a empresa matou um monte de animal. Se você for, eles estão sendo investigados pelo órgão americano que cuida da segurança de animais em pesquisa, né? Agora talvez acabe a investigação, mas seja né, aniquilada, como foi do chefe. Né, porque ela custa muito dinheiro, então para você ampliar a eficiência do governo, se você for olhar os nomes, se você for olhar os números, aliás, de animais sacrificados, eu numa outra entrevista para Reuters também, uns anos atrás, eu falei, isso parece um açougue, não parece um troço de pesquisa, porque são 300 porcos, 200 e tantos carneiros. Só da Neuralink? Não sei quantos macacos, dos 20 e tantos macacos operados, 16 morreram. Ou seja, foi um troço, né, um ritmo de produção. Qualquer laboratório de pesquisa americano não duraria uma semana com esse track record, tá? Se você perde um animal, você fica sob investigação 6 meses. Se você perder o segundo, eles fecham você. Mas, enfim,
O chip e toda a parafernália computacional é o espetáculo. Bom, eu adoro, eu trabalho com isso há 40 anos. Todavia, a parte médica, né, geralmente é muito mais simples e straightforward. Se você consegue o resultado clínico, que é a melhora do paciente sem risco, você não precisa do lado espetacular. Mas os engenheiros, pelo menos esses meus ex-alunos, nunca praticaram medicina. E não estou falando que é maldade deles, não é falta de ética, nada disso. Eu gosto, pelo menos de 2 eu gosto muito. O terceiro eu já tenho dúvidas. Mas o espetáculo tecnológico para esses moços que estavam no meu laboratório era uma coisa do outro mundo. Imagine, você está fazendo... Imagine, 2 deles participaram do experimento onde a gente fundiu cérebros de vários macacos e o output era que controlava alguma coisa. Então os macacos estavam colaborando mentalmente. Para essa geração que vive na tela, no computador, aquilo foi o ápice. Então, para eles, o business plan tem que ser focado na tecnologia. Quando, na minha visão, se você quer realmente dar escala para o que nós estamos falando aqui, a minha missão de vida nesse momento é dar escala. É atingir bilhões de pessoas, porque a gente descobriu ano passado, por um estudo que foi publicado na Lancet Neurology, que tem 3,4 bilhões de pessoas sofrendo de alguma das 37 mais prevalentes doenças do cérebro. Sim. Neurológicas, não estou falando da psiquiatria, que é outro bilhão. Então é metade da humanidade. Só que você não vai conseguir implantar a metade da humanidade. Custa muito dinheiro, tem muito risco, dá problema. A gente não tem a solução dos materiais que são usados, a gente não sabe... né? E para de funcionar. Depois de, sei lá, depende do material, né? 8 meses, 5 meses a 2 anos, 1 ano e meio, para de funcionar. E aí? Você vai ficar com aquele baratinho? Aí o rapaz que foi o primeiro a implantar, eu fiquei com muito dó dele. Porque o cara pergunta para ele, e aí, o que melhorou na sua vida? O cara é quadriplégico, tá? Aí eu jogo videogame melhor. Putz. Não, sério. Falando em cérebro, acho que o Diogo tem uma provocação aí. Não, eu lembro de uma vez, estava lendo uma notícia na MIT Technology Review, Sim. né? E aí, era uma entrevista que, inclusive, o senhor participou, né? E o senhor falava do cérebro não computável, Ah, sim. né? E isso já há muitos anos. E recentemente saiu uma pesquisa, acho que da Caltech, né? Falando Dos 10 bits por segundo? 10 bits por segundo. Virou a maior piada da neurociência esse paper. Então, porque os sentidos processam mais informação, o cérebro processa 10 bits por segundo e tal. Eu queria entender o que você pensa sobre isso. Tem um meme que está circulando aí, que está assim, o supercomputador da IBM, né? 200 mil chips não é da IBM na realidade, é 200 mil chips da NVIDIA, usando Blackwell, que queima, né? Que eles não sabem resolver a dissipação de calor ainda do negócio, mas tudo bem. Computando, né? Tudo mais. E pergunta para ele, qual a definição de beleza? Aí aparece uma interrogação na tela, né? aí o cérebro, né? Quem que era mesmo? Era de um filósofo, acho que era o Kant, não sei, o Hegel, um desses. 10 bits por segundo, né? O que é beleza? Brrr, né? O livro inteiro, né? Descrevendo. Não faz o menor sentido. Se é que esse número tem qualquer validade, os 10 bits por segundo construíram a história da civilização humana. O que um computador que funciona à velocidade da luz construiu realmente? Vamos parar para pensar. Aqui entre nós, quando o Neil Armstrong estava para pousar na Lua com o Eagle, o computador deu tilt nos últimos 30 segundos. Como é que ele pousou? Na mão. A 10 bits por segundo. O cara pousou na Lua. E se vocês viram o vídeo do Aldrin, que estava do lado dele, contando o que o Aldrin sentiu quando apareceu o tilt lá no painel, e o Neil Armstrong, que era o apelido dele, era Cucumber, pepino, porque ele simplesmente não suava, entendeu? O cara era frio, por isso que ele foi escolhido. Por isso que ele foi o cara que pousou na Lua. E que foi o primeiro a andar. Porque o cara não tinha problema com ele. O cara tomou o controle, tá? E num lugar que eles nunca tinham ido, nunca tinham visto, nunca tinham... Tinham simulado, mas não na Lua, né? O cara pousou. 10 bits por segundo. Tá? Quem criou a era da informação? 3 caras. Claude Shannon, Alan Turing, John von Neumann. Cada um deles funcionava 10 bits por segundo. Então, a lógica digital não veio do universo, veio daqui. Ela é uma projeção dos 10 bits por segundo, tá? Então, eu ouvi isso primeiro. Em 2005,
Eu fui convidado pela Google para falar sobre interface cérebro-máquina. Entro na sala, tinha um cara que me convidou. Eu falei, pô, cadê a plateia, né? Ah, não, a plateia... Entra o Larry Page e Os fundadores. O Sergey Brin, os dois. Uma audiência selecionada. Não, foi sensacional. E eu lá, tá bom. Meu professor diz o seguinte, se tem mais de 2 é toca. Né? Se é 2 é conversa. Se é 1 é briga. Mais de 2 é uma palestra. Tinha 3. Eu dei a palestra inteira, né? Falei, macaco fazendo isso, fazendo aquilo, ser humano, tal. Termina a minha palestra, o Larry Page... Mas é só por volta de alguns bits por segundo, né? Eu falei, a interface máquina, a cérebro-máquina funciona provavelmente, na época, por volta de uns 4 ou 5 bits por segundo, mais ou menos. Falei, é lento, né? Eu falei, é lento, mas funciona. Né? Os caras levantaram, apertaram minha mão e foram embora. A Google nunca fez nada na área. Né? Você entende o que eu quero dizer? O que isso significa? Não significa nada. Né? O limite funcional do cérebro é a velocidade de condução mais alta dos nervos, que a fibra mais mielinizada, chega a 120 metros por segundo. Não tem nem comparação com a velocidade da luz, tá? Só que nós fomos para a Lua, nós fizemos o teto da Capela Sistina, nós escrevemos o Inferno de Dante. O drama é que o mundo moderno acredita que... o filósofo coreano que nós estávamos conversando, o Byung-Chul Han, que eu adoro, cara, fala muito bem isso. O mundo atual acredita que a velocidade é a principal variável da solução. E esse é o problema, então, da gente ficar, ou toda hora tentar se comparar ao computador? Exato, porque não há como comparar. Não há como comparar, porque são primeiro... coisas comparáveis. Não são. O cérebro é analógico. O cérebro funciona, não existe a distinção de hardware e software aqui dentro. É tudo misturado, porque ele computa com a estrutura. Eu sempre uso esse exemplo. Não, essa conversa que nós estamos tendo aqui está alterando de uma maneira, né, real, mas pequena, mas real, a microestrutura de algumas das nossas sinapses, por bem e por mal, certo? E essa alteração morfológica microscópica altera a computação. Mas não é uma computação em lógica binária. O Turing sabia disso. Eu não sei se vocês viram, eu uso a data 1936 como o início da era da informação, ou da era digital, porque é um dos papers mais famosos dele. Mas na tese dele, ele diz o seguinte, existem problemas, e ele definiu que é um problema não computável, o halting problem. Né? E o que ele fala? No momento em que a máquina não tem problema não computável, só tem uma solução, chamar o oráculo. Quem é o oráculo? O ser humano. Então, nós vamos falar isso daqui a pouco, mas por que eu digo que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial? Porque o Turing disse isso. Ela não é nem inteligente porque a inteligência é uma propriedade emergente da matéria orgânica em confronto com o processo de seleção natural, em confronto com o ambiente e com outros organismos. E ela não é artificial porque ela depende de um exército de seres humanos para funcionar. Tá? Um exército bastante grande. Porra, depois eu conto, no segundo blog, eu conto várias histórias que ninguém conhece no Brasil, que são sensacionais. O aeroporto onde eu moro, nos Estados Unidos, você entra nas lojas agora, que eu vou sempre, que eu adorava, eu vou há 40 anos que eu viajo nesse aeroporto, 30, não tem mais ninguém. É tudo automatizado. Eu falei, Cacilda Becker, você pega o teu barato, vai no scanner, passa, paga com o seu cartão. Tem gente agora que nem mais usa, né, cartão. O relógio. É o relógio, né? Então eu vejo gente fazendo assim, gente com anel, exato, o celular e tal. Você não fala com ninguém, você não diz bom dia, não diz boa tarde, não tem ninguém para te auxiliar, achar nada. Aí eu descobri, eu falei, pô, que coisa, né? Como, né? Eu descobri que no andar de cima tá tudo cheio de gente lá, olhando pelas câmeras de segurança, para ter certeza que ninguém roubou, que ninguém fez nada, entendeu? Não tá vazio. A gente não vê. Tá? E essa é uma metáfora muito boa para esse tópico, né? Mas os 10 bits por segundo é como você tentar colocar um número de bits e comparar o Pelé, o Messi e o Ademir da Guia. E o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldo Português. Como? Você vai falar que o Pelé tem quantos bits? Como você vai computar o skill, aquilo? Eu contei para vocês agora há pouco, que na época que eu ia no estádio nos anos 60 aqui, o
o Pelé fazia um gol contra o Palmeiras, a torcida do Palmeiras levantava para aplaudir de pé. Como que você vai computar, né? Em quantos bits você consegue descrever essa sensação coletiva de ter visto algo fora do comum? Não tem. E, Colares, você disse agora há pouco que a inteligência artificial não é nem inteligente e nem artificial. Qual que é a sua visão em relação à área? Assim? Não, é sensacional, porque o John McCarthy, que é o cara que criou esse tema, talvez o cara tinha que ir trabalhar na Madison Avenue, em Nova York, porque ele é o maior marqueteiro, é sensacional. E ele contava isso. Ele precisava de dinheiro para fazer a conferência dele com o Minsky, com os outros caras lá em Dartmouth. Mas eles precisavam de dinheiro. Eles precisavam de um nome catchy. Aí, então, o nosso querido McCarthy falou, é inteligente artificial. E ele vendeu para a Marinha, está no meu livro, inclusive, essa história. O New York Times tem uma matéria em 1958, logo depois do Sputnik, tem uma matéria dizendo assim, Marinha espera para as próximas semanas ou meses receber seu cérebro eletrônico. Seu cérebro eletrônico. E embaixo está escrito, vai resolver tudo, vamos pôr o homem no espaço, a União Soviética não tem nada parecido. Chegou, né? Não chegou ainda. Não, a Marinha está esperando até hoje, não foi entregue. O pagamento foi, né? O pagamento foi à vista, mas o cérebro eletrônico está se esperando até hoje. Então, o nome é catchy, e ele começou a ser desafiado, longe de mim, nos anos 60, pelo Joseph Weizenbaum, que era outro cara do MIT, é o cara que criou Elisa, o primeiro chatbot, é o bisavô, ou avó do ChatGPT, muito mais simpática, inclusive, né, a Elisa. E o Weizenbaum falou, veja, eu estou preocupado, meus alunos estão ficando viciados em fazer terapia com a Elisa. Minha secretária não deixa eu chegar no meu escritório antes das 10 da manhã, porque ela tem um horário dela com a Elisa das 9 às 10, e é privado. Eles acharam que tinha um ser ciente, né, uma pessoa. Em 1959. Não, nos anos 60. Elisa é nos anos 60, já é mais no final dos anos 60. E ele viu o que estava acontecendo. E ele começa a publicar livros e papers dizendo, olha, eu estou no meio do negócio aqui, né, do jeito alemão, evidente, mas eu estou preocupado, porque não é inteligente, é óbvio que não é, e sem supervisão humana não funciona. E até hoje é a mesma coisa. Tá? Então, a palavra inteligência, nem os neurocientistas sabem o que é inteligência, né? Eles medem, através de alguns testes, né? Não é a minha área, mas medem aspectos da inteligência. Existem diferentes testes, diferentes definições, mas eu estava nesses dias aqui, tem um neurocientista que navega na área de inteligência artificial muito mais proficientemente que eu, que é o Gary Marcus, e eu estava conversando com ele, porque eu fui vendo as postagens dos caras que brigavam com ele e tal, eu falei, Gary, isso está parecendo esse negócio da chegada do AGI, que nunca vai chegar, é que nem... Que ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é, ninguém sabe definir. Que é a inteligência artificial geral. Que seria que passa por cima de nós aqui, tá? É que nem o Hall do 2001. É que nem a volta do Messias, né? A segunda volta do Messias. Tá todo mundo esperando, todo mundo diz que vai acontecer, mas na realidade o Messias não aparece. E a AGI é a mesma coisa. E ele riu, né? E eu falei, olha, o cérebro como você bem sabe, é analógico. E ele ainda acredita que vai acontecer. Eu falei, não, eu não acredito de jeito nenhum. Não tem como. Você não consegue aproximar usando 0 e 1 uma função contínua. E mesmo que você tenha essa função, vamos supor que alguém acha a função da inteligência, a função matemática, ela pode ser não computável. Está cheio de funções aí que você não consegue resolver. Né? Todo mundo sabe disso. E a vasta maioria dos fenômenos naturais, você nem consegue criar uma função matemática que explique. Então, nesse sentido, a palavra inteligência foi sequestrada. E, então, sabe aqueles castelos de carta de baralho que a gente faz? Desde o início está se construindo um castelo gigantesco, né? E o que eu falei no meu artigo o mês passado, que eu publiquei uma coluna, a indústria de startups e as 5 mega empresas da área investiram mais de 280 bilhões de dólares no ano passado, 24, exercício fiscal, em CAPEX, tá? Só uma delas, a OpenAI, investiu mais de 5 bi. A Microsoft perdeu 5 bi e reteve como revenue, não é lucro, receita, 2,5. Ela perdeu 2,5 bilhões em um ano. E diz que não vai conseguir esse profit até 2029. E tem que aumentar o investimento. Então, vocês lembram da crise imobiliária
too big to fail, Sim. é exatamente o que está acontecendo. As empresas pularam de cabeça de uma maneira tão gigantesca que elas não podem sair. E qual que é a única coisa que se tem de concreto? Não, eu preciso de mais dinheiro para continuar, porque nós estamos chegando lá. Ou já chegamos. Aí a OpenAI, semana passada... soltou a carta, né? A carta, então, agora a gente sabe. Agora a gente sabe. Não, chegamos. Ninguém entendeu lufas, né? Da chegada. Então, ninguém sabe o que é, né? Ninguém sabe o que é. Então, veja, tem muita gente séria, conheço várias cientistas de computação sérios trabalhando na área que são extremamente críticos desse hype. Eles mesmos falam, veja, nós não estamos nem perto. Então, a indústria toda foi criada nesse castelo de cartas de promessas que não podem ser realizadas. E isso geralmente acaba mal, né? Porque basta um cara, uma grande dessas, um mega investidor, Microsoft ou Nvidia, sei lá. A Nvidia não, porque não tem como, né? Eles precisam vender os chips deles. Mas um desses caras fala, não vai funcionar. Isso chama-se estouro da bolha. Estouro da bolha. Mas, de todo modo, se essa ferramenta, de alguma forma, se tornar preponderante, claro, que futuro que a gente vai ter? Um futuro sem futuro. Essa é a definição que eu tenho usado há anos. Se tudo que você vai fazer daqui para frente é baseado num banco de dados do que já foi feito, você não tem futuro. O futuro é baseado no passado. Né? Eu sempre uso um exemplo, as pessoas vão ouvir de novo, mas é um exemplo muito bom. Eu estava nessa conferência anos atrás na Coreia, em Seul, e um amigo meu mostrando um sistema que ele tinha criado para criar sinfonias que soam como Mozart. Ok. Então ele pegou todas as estatísticas né, porque o Mozart é extremamente profícuo, tem um monte de obras, ele embutiu tudo lá no sistema dele. Aí ele gerava uma sinfonia, você ouvia, se você conhecia Mozart, você falava, uau, soa como Mozart. Muito provavelmente é Mozart. E todo mundo lá, uau, 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 uau. Ele estava na mesa com o espírito de porco, né, palmeirense típico. Eu falei, maravilhoso, gosto muito de Mozart. Faz algo que soa como Verdi, ou como Beethoven. Mais do que isso, me tira um Elton John daí. Ele falou, não vai sair, não tem como. Eu só treinei o sistema com Mozart. Aí eu falei, é óbvio, né? Não há como você treinar um sistema com todos os ritmos musicais jamais feitos, até possível de fazer, mas o que isso significa? Você nunca mais vai ter um novo Mozart. Você nunca mais vai ter um movimento musical inovador. Você não vai ter mais um Van Gogh. É sempre um pastiche do que já foi feito. Não é à toa que os artistas da Europa estão entrando com processos, né, poetas, pintores, escritores, toda sorte de artistas na comunidade europeia estão processando as empresas que usaram os quadros, os poemas, os livros indevidamente para treinar os seus grandes modelos. E outro grande drama, talvez um trabalho mais impactante do ano passado nessa área, que pouca gente deu atenção aqui no Brasil, mas que saiu na Nature, é de um grupo de matemáticos de várias universidades britânicas, Cambridge, Oxford, que se reuniram e demonstraram matematicamente que, na medida que os dados humanos vão sumindo da rede, e você vai populando a rede com dados, os modelos futuros colapsam. As distribuições dos futuras gerações de LLMs começam a ficar estreitas. É óbvio, elas estão sendo alimentadas por produtos do avô deles, né? E essas distribuições passam a ser extremamente estreitas e não conseguem reproduzir o que Mozart. o Mozart. Elas vão reproduzir, sei lá, Taylor Swift, mas não o Mozart. Sabe que eu fiz um teste pegando justamente isso, né? Assim, olhando... Porque pra mim, assim, ela gera coisa inédita, mas não é criativo, porque é sempre um recorte do passado, né? Eu falei, eu queria ver se ela consegue me ajudar a criar um personagem, um herói, um herói com um poder inédito. Que não existe. Não existe. Cara, não conseguia, assim. Sempre eu achava algum personagem que tinha esse poder, assim. Mas muito esse engraçado. é o drama. No artigo eles alertam esses matemáticos que não são gente de mídia, nada disso, mas eles alertam, olha, daqui a pouco, não é daqui a 20 anos, nos próximos meses, boa parte do conteúdo da internet vai ter sido gerado por esses modelos. Além de um futuro sem futuro, nós vamos saber o que é verdade. Um mês atrás saiu um relatório dizendo que
a estimativa é que 14% dos trabalhos científicos publicados no ano passado foram fraudados, porque eram trabalhos publicados por inteligência artificial. Para pensar o estrago que isso vai causar. Aí eu olho na minha própria área, né, neurociência, e eu começo a ver um monte de papers que são o quê? Big Data Analysis de estudos feitos anteriormente. Quem vai querer fazer um estudo experimental? Novo, que traga um conhecimento novo. Quem vai ficar 9 anos para fazer uma interface cérebro? A outra coisa, não é? Mas quem vai passar 5 anos fazendo um PhD experimental? Se o seu colega do outro lado do corredor nos Estados Unidos está trabalhando na Nature, na Science, que é ou meta-análise da literatura ou Big Data Análise de experimentos que outros moleques fizeram nos últimos 30 anos. Outra coisa que o Byung-Chul Han fala, que eu acho sensacional, é que o grau de competitividade da sociedade atual não tem nada a ver com o tipo de cérebro pré-histórico que nós temos. Então a competitividade, por exemplo, no mundo acadêmico, eu vi isso de perto durante muito tempo, ela extrapolou qualquer benefício. Ela passou a ser uma doença. Então os caras bloqueiam trabalhos porque, né, vão dizer que a teoria dele está errada, ou ele quer fazer o trabalho antes de você, bloqueia o seu financiamento porque ele precisa do dinheiro, entendeu? Então, como ele fala, nós estamos criando uma sociedade destrutiva, anti-inovação. No seu livro Nada Mais Será Como Antes, seu primeiro livro de ficção científica, você pinta um futuro em que a inteligência artificial está em tudo quanto é canto. As pessoas usam um implante na retina que controla a vida dela como se fosse um celular. Até assistir futebol. A coisa está tão ruim que 85% da população não tem emprego, a ponto de a renda ser uma renda básica, no que você está alinhado com o Eduardo Suplicy, e os que querem um pouquinho mais de dinheiro submetem os seus cérebros para virar uma mineradora de criptomoeda, ou seja, dedicando os impulsos elétricos os 10 bits por segundo. Os 10 bits por segundo. A crise energética é tão terrível em 2036 que sobrou... Sabe quanto funciona isso aqui? Esqueci de falar, isso é o ponto mais fundamental. Quanto consome uma fazenda de servidores que funcionam à velocidade da luz da qualquer empresa dessas, tá? A eletricidade de uma cidade. Sim. Tá? 20 watts. Para criar toda a história da civilização. Ou seja, você pintou um futuro distópico. A humanidade está caminhando para isso, ou você que é pessimista? Não, veja, e o Corinthians caiu 5 vezes em 10 anos. Por favor, vamos deixar isso no recorde aqui. Como você disse, é distópico. É distópico. Não, o que eu quis dizer, sinceramente, quando eu comecei a escrever o livro antes da pandemia, né? E eu contei isso a semana passada. Esse livro era para contar a história desse meu amigo, suíço-egípcio, que me introduziu a toda a história do Egito. Ele é matemático, filósofo, mas ele é um dos homens mais cultos, talvez a inteligência mais impressionante que eu já encontrei na minha vida. E eu encontrei muita gente, tá? Tem o mesmo nome do personagem do livro? Isso, o sobrenome é o mesmo. O Ronald é o nome real dele. Tá. Eu mudei ele para Omar só para brincar com ele, né? Aí, eu comecei a escrever o livro e, de repente, eu comecei a ver que existia todo um mundo, toda uma geopolítica, uma história do que está acontecendo no planeta que ninguém conhece. Que ou está abaixo do nível da Terra, que porque a gente não consegue, né, ir lá e ver, ou está tão acima do que a gente fala no jornal, na mídia, na televisão, mesmo na internet, tá? E não estou nem falando da Deep Web, eu estou falando realmente de um troço que passou por cima dos estados nacionais, né, das questões que a gente fala, a gente debate aqui, democracia, escambau de bico, os caras que mandam no mundo já passaram por cima disso faz tempo. O que nós estamos vendo agora nos Estados Unidos, na Europa, são só, né, projeções do que acontece behind the scenes. Que eu falei, não, eu preciso escrever um livro que eu vou chamar de ficção para descrever o que eu acho que vai acontecer. O que eu acho que, né, e não é a minha opinião, é baseada no que a projeção do que eu estou vendo, e aí eu fui... ninguém sabe disso, é a primeira vez que eu vou contar. Para falar sobre a trama financeira do livro, o Ronald trabalhou no mercado financeiro como matemático nos anos 90, fez fortunas, ele ganhou uma fortuna. E eu fui falar com gente do mercado financeiro do mais alto nível, anônimos, que não vou dar o nome jamais, que me contaram como funciona, tá? Sem querer, né, ser identificados. Então, o meu querido Banker III,
que é o banqueiro do... Ele existe, tá? Não é o presidente de um banco, mas ele existe. E eu conversei com o cara. Então, eu não inventei muita coisa. Inventei algumas coisas. Claro que eu sou filho de escritor, então não tem como fugir da brincadeira. Então, na realidade, é um alerta. Não é necessariamente que isso vai acontecer, mas existe uma chance real. Porque o que vem agora é a distopia. É a distopia. É a distopia. Quando você vê o Master do X não sai do hotel lá do cara na Flórida e participa de telefonemas de política internacional e começa a falar como se fosse co-presidente dos Estados Unidos. Não, ele está agindo como co-presidente, né? Olha, é chocante para os americanos. Eu tô pensando aqui, você é um dos pioneiros da interação cérebro-máquina. No Sim. seu livro isso é muito presente. Claro. Só que isso é presente para, de alguma forma, alienar ainda mais os cidadãos. Se isso prevalecer, você terá sido um dos responsáveis por essa realidade distópica? Não, veja, o livro, de certa maneira, eu fiz um disclaimer de tudo aquilo que eu não faria. Ok. Né? Tá bem claro. Porque se o Omar é o meu amigo, a neurocientista nem é eu, nem sou eu, mas é uma neurocientista que eu vi muitos na minha carreira que não tem a menor ideia de que as suas descobertas podem ser usadas pelo lado negro da força, o lado ruim da força, entendeu? Ela é uma neurocientista que não abriu a mente pro mundo ao redor dela. Ela está no laboratório, extremamente competente, é uma ótima pessoa do ponto de vista caráter e tal, mas ela não percebeu, eu sempre conto essa história, como o meu chefe no pronto-socorro aqui no HC que dizia, até uma caneta Bic pode ser usada para o mal. Você tira a tampinha, você fura o olho de alguém com aquela... Né? Ou você faz uma traqueostomia que salva a vida, como ele fez. Ele era famoso no hospital porque ele tinha salvo um cara, não sei aonde, na praia, usando a tampinha para fazer a traqueostomia e o cara conseguiu respirar. E ele falava sempre, toda tecnologia tem um lado bom e um lado mau. E a pergunta que eu quis colocar no livro, apesar de ter sido um dos caras que inventou o barato, tem jeito de usar o troço para o mal. Só que tem o jeito de usar para o bem. Sim. Que é a grande mensagem do livro. Porque ela descobre que, né, estão tentando usar o barato para controlar a mente humana, mas ela imediatamente se une com o tio para usar do jeito que ela e o orientador dela pensaram em usar desde o início a tecnologia. E eu acho que eu não vou contar o final do livro, mas... não pode dar um spoiler. Não vou dar o spoiler, porque o final é imprevisível. A minha mãe, que é escritora profissional... 130 e tantos livros publicados, ela revisou o livro inteiro para mim, né? Ela chegou no final e falou, você vai publicar esse epílogo? Eu falei, claro. Ela falou, não, ninguém vai acreditar que você escreveu esse epílogo. Eu falei, não, fui eu mesmo, mãe. Porque era o meio da pandemia. E no meio da pandemia, eu vi a confluência, tá? Se você parar para pensar, um envelope de RNA nanométrico conseguiu alterar o fluxo de comércio marítimo do planeta. Para pensar, o fluxo de containers do planeta foi alterado por causa de um vírus. Quem ia dizer isso antes da pandemia? Quem poderia imaginar que existiria isso? Né? Até hoje eu tenho sonhos na tela do meu computador, os modelos prevendo quantas pessoas iam morrer diariamente no Brasil. É sonho ou pesadelo? Não, é um pesadelo, né? Mas eu tinha esses sonhos recorrentes durante o ano que eu trabalhei no Comitê de Combate ao Coronavírus do Nordeste, que eu larguei tudo, full time trabalhando. A gente via simulações e a gente tentava alertar, vai morrer 4.000 pessoas por dia no Brasil. As pessoas, você é louco, alarmista, e foi o que aconteceu. Março e abril de 2021 foram os 2 meses mais mortíferos da história do Brasil. 100 mil pessoas, mais ou menos, só de Covid, nos 2 meses. Tá? Quem acreditaria isso em 2019, outubro de 2019? Ninguém. Né? Então, a dinâmica do mundo moderno, ela não só é imprevisível, mas ela mudou de patamar do risco existencial, porque ele pode vir ele está vindo de múltiplas, e eu também não vou dar spoiler, uso no livro uma que ninguém parava para pensar, porque nós só na nossa hubris, né, na nossa arrogância do Homo Not Sapiens, né, que é o nome que eu dou para nossa espécie, né, no livro,
nós esquecemos que nós somos nada no universo. Que um soluço cósmico e nós desaparecemos, entendeu? E isso não foi levado em conta pelos os caras que edificaram a sociedade eletroeletrônica digital, que o troço, esses baratinhos aqui pode sumir num suspiro. E aí? Aproveitando, né, você usou a ficção para tentar alertar a gente desse momento, né? Isso. Mas a ficção também ajuda a gente a pensar novos caminhos. E aí eu queria entender como que a ficção, de certa forma, guiou a sua trajetória, a sua carreira. Não, veja, científica, assim. Não, a ficção sempre foi muito importante, porque, não é evidente, eu sou filho de escritor. Porque você fez trabalhos inéditos, né? Sim. Não, eu li ficção científica, não, eu li ficção como louco, eu leio até hoje, né? No Natal, uma hora eu falei, eu quero fazer alguma coisa diferente, o que eu vou fazer? Eu fui reler o Great Gatsby, que eu tinha lido quando eu tinha 16 anos. 120 páginas. Impressionante. Livro escrito nos anos 20 podia descrever a nossa vida hoje. Tá? Eu li em 2 dias e falei, meu Deus, o cara escreveu isso nos anos 20. Não tem nenhuma tecnologia, não tem nenhum gizmo. É só, a condição humana exposta de uma maneira explícita, entendeu? E é isso que a ficção, 100 anos de solidão. Meus filhos acham que eu sou maluco, mas eu gosto de ler a Ilíada e a Odisseia a cada 10 anos. Porque toda vez que eu li, tem algo que é diferente, o que eu tiro de lá, entendeu? À medida que você vai envelhecendo, né? Não é nada do que eu imaginei que era quando eu li aos 18, né? Lendo agora. Então, mas a ficção científica sempre foi muito presente para mim. Arthur Clarke. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu descobri o Kurt Vonnegut, que eu não conhecia aqui no Brasil, porque eu conhecia o Isaac Asimov, conhecia né, o Arthur Clarke e tal, e eram os caras, né? Mas quando eu descubro o cínico... Ele é muito cínico. Não, é sensacional. Ele tira o sarro dele mesmo, ele tira o sarro dos Estados Unidos, ele tira o sarro do modelo americano de vida. E nunca teve o reconhecimento que merecia, tá? O cara escreveu obras-primas, inclusive da exploração espacial. Sim, né? sim. Então a ficção foi muito importante. Eu gosto de dizer que escrever o último livro de ciência que eu escrevi em 2020, eu publiquei em 2020, que é O Verdadeiro Criador de Tudo, e essa ficção, de certa maneira, mudaram a minha percepção do mundo. Porque o primeiro foi um esforço épico, foram 5 anos no qual eu desafiei, inclusive, as minhas próprias visões do cérebro. E eu cheguei à conclusão, é diferente do que eu imaginei. Quando eu comecei a ler mais filosofia, comecei a ler mais sociologia, comecei a tentar trazer a neurofisiologia que eu conhecia para perto das ciências humanas, longe de mim conseguir fazer isso, mas tentei. Foi uma revelação, mudou inclusive a minha abordagem aos experimentos que eu queria fazer no futuro. Né? E a ficção científica me permitiu liberar toda a sorte de coisas que eu li na minha vida inteira, né? Que eu não posso escrever num trabalho científico, não tem o menor espaço. Pensando no futuro, você fundou o Instituto Santos Dumont lá em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Inclusive eu estive lá no ano passado. Maravilhoso. O campus do cérebro. Exato. Você acabou de fundar um novo instituto que tem planos com a Itália e com a China, e também fundou um fundo de investimento para apostar em tecnologias neurocientíficas. Para onde você está com essas duas iniciativas, olhando para o futuro em termos de saúde e nessa intersecção com ciência e tecnologia? Veja, eu passei 40 anos no laboratório, né? Aprontei de tudo, porque você publica uma fração muito pequena de tudo que você fez, né? Então, quando no meio da pandemia resolvi que 40 anos de universidade era suficiente, porque eu não senti que a Universidade Americana estava indo no caminho do que eu queria continuar, e o que eu quero fazer agora é transferir tudo isso que eu aprendi para o mundo real, para o mundo tangível, né? Seja na medicina, que é a minha área, porque eu fiz medicina de formação, então eu acredito que as interfaces cérebro-máquinas e as neuropróteses não invasivas têm um futuro muito grande para tratar não só doenças neurológicas, inclusive psiquiátricas, né? Em escala, em milhões de pessoas, talvez centenas de milhões, claro, eu não vou ver isso, mas tem que começar em algum lugar, né? E em segundo plano, mostrar que você pode fazer algo como um fundo de investimentos do bem, entendeu? Que você pode ir lá e investir, claro, tem que dar um retorno financeiro, é óbvio, mas criar
algo como a Apple da Neurotech do Brasil, entendeu? Criar não que eu gosto da Apple, eu tenho as coisas da Apple, mas a Apple no sentido de algo marcante, entendeu? De uma empresa ou um ecossistema, vamos dizer, em Neurotech, que seja tão impactante como a Embraer, como a Petrobras, como as poucas grandes empresas brasileiras que têm penetração mundial inovadora, né? Eu conheci a Embraer, conheci a Petrobras, então é muito... E eu conheci depois de ir para fora do Brasil. E depois de conhecer grandes empresas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Então, para mim, eu sinto muito orgulho de que o Brasil produziu essas coisas, mas é muito pouco. Não dá para ser só 2 ou 3 ou 4 ou 5, né? Então, essa é a minha aventura, né? Você chega num momento na sua vida que, depois de fazer tudo que eu aprontei na minha carreira, você quer deixar um legado maior do que só os papers que 1.000 ou 2.000 pessoas conseguem ler, entendeu? Porque é mais ou menos isso, né? Você tem um paper com 2.500 citações, putz, você já está no top 0,1% do mundo acadêmico, porque são coisas difíceis de ler e de entender. Você escreve um livro de ficção científica, você tem milhares de pessoas que vão ler a sua ciência de um outro jeito, de uma outra maneira, né? Agora, se você consegue implementar uma terapia para Parkinson não invasiva, que vai atingir, né, 10 milhões de pessoas no mundo, ou uma ainda maior, se você consegue uma terapia não invasiva, permanente, sem dano, para depressão crônica, 600 milhões de pessoas no mundo, né? Vale mais do que qualquer capa da Science, né? A capa da Science vira um troço muito bom, muito legal, mas já fiz, né? Então essa é a minha ideia, é tentar deixar um legado que seja maior do que só um currículo acadêmico, né? Porque tem muita gente, como eu falei, 43% da humanidade à espera de coisas que possam resolver, melhorar a qualidade de vida, né, dessas pessoas, né? Nicolés, muito bom te ouvir. Eu espero que as pessoas que tenham nos ouvido aqui ouçam você e encarem que você é a chegada para a Lua para a vida delas e seja tão inspiracional quanto a Apollo foi para você. Só esperemos que o computador não dê tilt, né, nos últimos 30 segundos do pouso. Mas muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou Diogo Cortiz. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Até mais.